Valendo. Aula 4. Aula 4. Dando continuidade à nossa aula 3, né? Pegamos a aula 4 aqui para continuar o material que estávamos vendo na aula passada. Então, essa é a nossa quarta aula e vamos aqui já pegar de cara o tópico traduzindo as competências da redação do Enem. O que nós vimos na aula passada? Que existe um modelo de correção padrão, né, de algumas bancas, onde os avaliadores eles seguem uma espécie de roteiro, uma espécie de tabela para fazer a correção. Não é corrigido aleatoriamente, existe um padrão, certo? O Enem é igual, existe um padrão de correção do Enem. O Enem segue a correção por competências. A nota 1000 ela é avaliada de acordo com competências. A primeira coisa que o avaliador faz ao pegar a sua redação é contar o número de linhas que a sua redação tem. É a primeira coisa, a primeira. É o primeiro mandamento do avaliador de textos do Enem. Contar o número de linhas que a redação tem. Conta o número de linhas e anota lá. 25, 15, 17, 30, enfim. Número de linhas. É o primeiro passo. Lembrando que, eu falei isso, acho que foi na primeira aula, linha em branco não é contado como linha. Não é contado como texto produzido. Todavia, uma única sílaba já é considerada linha escrita. Já é contado como linha. Certo? Então, depois de fazer isso, de contar o número de linhas e colocar lá, anotar, ele vai avaliar a sua redação seguindo as competências. Ele lê o texto todo e vai lá. Competência 1, de 0 a 200. Quantos... MC, Oi. no caso, é obrigado ser as 30 linhas? Não. Você tem entre 15 e 30. Ou no caso do Enem, mais especificamente, é considerado o texto insuficiente e que vai levar a nota 0 abaixo de 7 linhas. E que eu acho um absurdo o cara ir para uma prova cansativa como é o Enem e se ocupar a fazer 7 linhas, né? Mas abaixo de 7 é insuficiente, então é 0. De 7 acima, o avaliador vai tentar aproveitar alguma coisa. É obrigatório escrever 30 linhas? Não, de forma alguma. É o limite que você tem. Agora, é proibido ultrapassar as 30 linhas. Até porque você recebe uma folha de redação, igual a que eu mandei para vocês, lá no grupo, que já vem com a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, tal, 30. Já vem daquele jeitinho ali. As linhas contadas. Então, você não pode ultrapassar as 30. Mas, você pode fazer 30, que é o limite máximo. Você pode fazer 29, 27, 26, 10, 15, 18, lá no Enem. Né? Tudo isso vai ser aceito. Ah, pessoal, estou preocupado que eu fiz a redação e não deu 30 linhas, só deu 25. Perfeito. Perfeito. Já tá bom demais. O ideal, inclusive, é aquele texto que fica ali entre 27 e 30 linhas. O ideal. Mas você pode. Aliás, perdão, entre 25 e 27 linhas. Mas você pode ir também sem prejuízo no bom sentido. Até as 30 linhas. Como assim sem prejuízo no bom sentido? Quando você escreve 30 linhas, que é o limite permitido, tem um fator importante e interessante, que é o risco que você corre de cometer mais erros. Por exemplo, você escreveu ali 25 linhas e um colega seu escreveu 30, então o colega fez 5 linhas a mais.
Um colega ou um concorrente, né? Estão falando de processo de seleção, então são concorrentes, não são colegas. Colegas quando termina a prova e antes de começar. A pessoa que fez 5 linhas a mais, ela aumentou as chances de errar e perder pontos, principalmente na competência 1. Errar acentuação, pontuação, concordância, regência, crase, ortografia. E também errar na argumentação, na coerência, na coesão. Tá entendendo? Então a gente sempre diz assim: qual é o ideal? 25, 27 linhas, 23, por ali. Né? Porque, por exemplo, só 15 linhas é permitido? Mas, poxa, um texto com 15 linhas você vai convencer quem com um texto de 15 linhas? Se o objetivo do texto dissertativo argumentativo é persuadir o leitor do texto, é convencer quem vai ler, um texto com 15 linhas eu acho que não tem argumentação suficiente para convencer ninguém. Vamos pensar em número de linhas e em estrutura. O texto dissertativo argumentativo, ele tem por obrigação que ser composto por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A gente pensa a introdução com algo ali entre 5 e no máximo 7 linhas. Tá certo? Onde vai ter o quê? A problematização na introdução. A tese, a apresentação da tese, que é o ponto de vista do autor, e os argumentos que ele vai desenvolver no decorrer do texto. Então, a gente pega um texto com 15 linhas, aí bota 5 na introdução, 5 no desenvolvimento e 5 na conclusão. Mais ou menos isso. Como é que eu vou convencer alguém com um parágrafo com 5 linhas? É complicado. Né? Por isso que a gente aconselha que o parágrafo de desenvolvimento, e vamos falar disso depois, né? Quando for falar de estrutura, o desenvolvimento deve ter ali algo em torno de 2 parágrafos, é o ideal, podendo ser até 3, do desenvolvimento, 2 parágrafos, cada um com 9 linhas, mais ou menos, aí é mais ou menos o ideal. Claro, isso não é uma receita de bolo, isso é uma sugestão, né? Não tem que ser assim, as linhas contadinhas. Falaremos sobre isso quando formos discutir estrutura, tá certo? Então, voltando para cá, para o foco daqui, o que nós temos? Quando é que o indivíduo tira determinada pontuação na competência 1? Primeiro, relembrando, que foi falado em outras aulas. Competência 1 diz respeito ao domínio, olha que nome forte, domínio formal. Não admite gírias, não admite linguagem coloquial, é formal, é culta da língua portuguesa. Competência 1 é isso, eu já falei em outras ocasiões. Competência 1 é análise gramatical. O avaliador vai avaliar, analisar o seu domínio da gramática. Tá certo? É isso que ele vai analisar. Então, o que é que vai ser analisado além disso? Expandindo a ideia. Ele vai analisar a estrutura sintática da redação. Ele vai analisar os desvios gramaticais, as falhas de concordância, de regência, de uso do acento indicativo da crase, de colocação pronominal, ortografia, tá certo? É isso que ele vai analisar. Então, o que que se espera de um candidato que vai mandar bem na competência 1? Espera-se que ele construa orações e períodos completos. Eu fiz questão de colorir aqui o texto, porque fica melhor tanto para questão visual, né? E vocês que estão assistindo aí pelo tablet, pelo smartphone, pelo notebook, enfim. Você olha assim, bem mais legal, bem mais atrativo, né? É fisgar pelo visual, do que se fosse tudo só preto. Tá entendendo?
Então, eu gosto de dar esse destaque para ficar até melhor de ver. É mais atrativo. Então, observe. Espera-se que o candidato ele construa orações e períodos completos. É interessante, pois, que ele saiba o que é um período e que ele saiba que períodos longos demais dificultam a interpretação do texto por parte do avaliador. É importante que ele saiba como encerrar um período, que tipo de ponto é utilizado para encerrar um período, além do ponto final. Eu tenho ainda a exclamação e a interrogação. Ah, pessoal, e a vírgula? Encerra o período? Não. E o ponto e vírgula encerra o período? Também não. Né? Ele tem que saber que existe um limite, vamos assim dizer, de períodos dentro de um parágrafo. Professor, o período de parágrafo. Agora rolou aqui uma confusão. Período de parágrafo. Não são as mesmas coisas? Não. Existem períodos dentro de parágrafos. Um parágrafo é formado por alguns períodos. Pessoal, peraí. Deixa eu ver se eu lembro. Período. Período é um enunciado formado por uma ou mais orações. Expandindo, é um enunciado que se inicia com a letra maiúscula e para num ponto final, por exemplo, que é o ponto que encerra período. Então, observe. Nessa parte aqui que tem de a competência até etc. Quantos períodos eu tenho aí? Pegando essa informação que um período é um enunciado que se inicia com a letra maiúscula e para num ponto final. Quantos períodos eu tenho aí? Por favor, contem e me digam. Quatro. Quatro? Quatro. Quem falou aí? Foi Laura? Foi Clara? Ou não foi nenhuma das duas? Quem falou aí? Eu falei também. Pronto. Porque assim, como eu falei, eu não estou na tela, estou na tela, estou vendo só o slide aqui. Então não estou indo pela voz, tentando conhecer a voz. Então vamos lá. Quem falou quatro, vamos ver se acertou. O primeiro período começa aqui, com esse A, e vai até onde? Portuguesa. Portuguesa. Pronto. Aqui eu tenho um período. Letra maiúscula, já iniciei o segundo período, que vai até onde? Gramaticais. Gramaticais, perfeito. Letra maiúscula, já iniciei o terceiro período, que vai até onde? Correta. Correta, perfeito. E agora soma-se, é o quarto período, que vai até o último ponto. Observe. Eu tenho aí, dentro desse parágrafo, 4 períodos. Ou seja, um período é um enunciado que começa com uma letra maiúscula e encerra-se e para no ponto final, no exclamação, na interrogação. Tá certo? Detalhe. O que esses períodos têm em comum? O que eles têm em comum? Quem pode me dizer? Todos eles têm o quê? Todos eles têm Orações? orações. Portanto, todos têm. Se tem oração, tem Verbo? verbo. Perfeito. Olha só. A competência 1 diz, aqui o verbo do período. O examinador avaliará, está aqui o outro verbo do segundo período. Aliás, mais um verbo agora no segundo período. Espera-se que o candidato construa. Agora aqui eu tenho já 2 verbos. Se eu tenho verbos, perdão, 2 verbos, eu tenho 2 orações. Só que eu não tenho só 2, eu tenho 3. Pontuar também é verbo.
Então, eu tenho um período composto. Eu tenho 3 orações dentro de um período. Construa, espera-se e pontuar. Olha só, eu tenho várias orações dentro de um período. E depois eu tenho soma-se e só, no quarto período. Em todos os períodos, eu tenho uma ou mais orações. Primeiro período, uma oração, porque tem um verbo, oração absoluta. Segundo período, também uma oração, porque tem um verbo. No terceiro período, eu tenho 3 orações. Espera-se que o candidato construa orações e períodos completos. E também pontuar de maneira correta. Tenho 3 verbos, então tenho 3 orações. No último, eu tenho só um verbo, só uma oração. Mas todos os períodos têm orações. Porque o que a regra diz? Período é um enunciado formado por uma ou mais orações. Aí você lembra das regras de gramática. Uma oração, período simples, oração absoluta. 2 ou mais orações, período composto, por coordenação, se eu tenho orações sintaticamente independentes, ou por subordinação, se eu tenho orações que mantêm relação de dependência sintática. Dependência barra subordinação. Certo? O Enem também é gramática, que bom. Então, observe. Construir períodos muito longos prejudica a interpretação do seu texto. Quando a informação diz assim, construa orações e períodos completos, não quer dizer que sejam necessariamente longos. Para ser completos, não precisam ser longos. Então, períodos curtos, e vamos ver depois, falando sobre estrutura, no máximo 3 períodos por parágrafo. Tá certo? Não pode ser um parágrafo muito extenso também. A pessoa aqui tem 4. Não, aqui não é uma oração, não é um texto dissertativo. Que é a exposição do conteúdo da aula. Entendeu? Aqui eu posso fazer quantos períodos eu quiser. Tá certo? Então, olha só quantas coisas. Obediência às regras de concordância, de regência, de colocação pronominal e de ortografia. Ou seja, acentuação adequada, uso de maiúsculas e minúsculas e etc. Professor, até nisso, maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, depois de um ponto final, você não pode pular a letra minúscula, ou seja, início de período, sempre letra maiúscula. Substantivos próprios, letra maiúscula. E por aí vai. Né? Tem que ter esse conhecimento. Então, é tudo isso aí que será analisado na competência 2, competência 1, para que você possa tentar tirar 200 pontos nela. Beleza, eu já entendi que a competência 1 diz respeito à gramática, domínio da gramática, que o cara vai avaliar a estrutura sintática, né, da minha redação, vai estudar, vai avaliar os desvios gramaticais, se tiver, vai esperar que eu, enquanto autor, escritor de um texto dissertativo, possa ter a capacidade mínima de construir períodos e orações completos, né? E que eu saiba também pontuar, ou seja, usar pontuação de maneira correta. Aqui é uma vírgula, aqui não cabe vírgula, aqui 2 pontos, aqui é travessão, aqui eu vou usar aspas. Competência 1. Essas falhas, caso sejam cometidas, você não vai perder ponto na redação todinha. Isso é interessante. Você vai perder ponto na competência 1. Tudo isso que eu falei aqui é competência 1. Ah, mas eu fiz de repente eu fiz aí escrevi uma concordância incorreta. Você vai perder ponto na competência 1. Porque essa parte de gramática, a pontuação, a acentuação, os casos de regência e tal, são avaliados na competência 1. As demais competências não serão afetadas por desvios gramaticais, por exemplo.
Isso é clássico da competência 1. Tá certo? Então, quando é que... Vamos entender agora o passo a passo. Eu já sei que vale 200 pontos. E que essa contagem ela é feita de 0, aí a partir de 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Por exemplo, o cara escreveu ali alguma coisa, mais ou menos, ele tirou, então, 60 pontos. Não. Ou é 0, ou é 40. Não tem 60. Então, de 40, se for um pouquinho melhor, já pula para 80. Não tem 70. Tá entendendo? É essa a lógica. Então, observe. Vamos começar. O texto receberá nota 0, olha só, nesta competência, a competência 1, repito, não vai alterar as demais competências. Quando inexistir, quando não houver estruturas sintáticas, independentemente da quantidade de desvios. Nota 0. O cara que está ali no ensino médio e que tira nota 0 na competência 1, ele deve voltar urgente para o 6º ano. Urgente. Ele está nível de 5º para 6º ano. É o mínimo que se espera, perdão, de um aluno do ensino médio, é que ele tire na competência 1 o mínimo 160 pontos. É o mínimo que se espera do cara que chegou lá no ensino médio. Mínimo, certo? Por exemplo, se a estrutura sintática estiver um pouco deficitária, um pouco, né, meio manca ali, mais ou menos, e houver isso mais isso, deficitária, e houver muitos desvios, esse E, conjunção aditiva, isso mais isso. Dica, pessoal. Dê um jeito. Escreva 1 a 1, 120, mais de 120. Pregue na parede do seu quarto, todo dia olhe para elas. Conjunções. Decore as conjunções. Esse é o segredo. Então, observe. Se a estrutura sintática estiver deficitária e houver muitos desvios gramaticais, o avaliador atribuirá nota 40. 40 pontos na competência 1. Observe. Olhe só como, se você analisar bem, a avaliação ela não é tão rígida. Porque, observe, o cara só tira 0 se não existir de forma alguma estrutura sintática na redação. Se inexistir. Se tiver muitas e ainda assim houver vários desvios, o cara ainda não tira 0. Ele ainda tira 40 pontos. Olha só, não é zerado. Então não é tão rígido assim. Para ser 0 tem que ser ruim mesmo. Caso haja apenas um dos problemas, professor, quais problemas? Desses que eu citei aqui no tópico anterior, no ponto anterior. Ou seja, ou desvios gramaticais ou estrutura sintática deficitária. Se houver um dos problemas, apenas um dos e não os dois, né? O que acontece? A nota já aumenta para 80. Não é rígido. Tá entendendo? Só é 80 se for pelo menos um dos dois. Se for os dois, tiver essas duas, vamos chamar de esses dois pecados, aí cai para 40. Se tiver só um deles, vai para 80. Quando a estrutura sintática é regular e há desvios gramaticais, alguns, olha só, estrutura sintática regular e alguns desvios gramaticais. A nota vai para 120, meu amigo. De 200.
já é mais de 50% da competência. Tá entendendo? Olha só como é fácil, no sentido de... Não é fácil, perdão. A avaliação não é tão rígida. Né? A pontuação só para 160, que é o mínimo que se espera do cara que está ali no ensino médio, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Quando a estrutura sintática está boa, não pede nem excelência ainda, boa. E há poucos. Professor, poucos quantos? O consenso é até 2 desvios gramaticais. O poucos aqui é um limite, é até 2. Acima de 2 já não é mais considerado poucos desvios gramaticais. Quando a estrutura está boa, boa, viu? Não quer nem que esteja ótima, não, só boa. E pouquíssimos desvios, 160, né? Tá entendendo? 160 é o mínimo que se espera de um aluno que está no ensino médio ou que terminou o ensino médio. Professor, e 80? 80 está claro que ele está no nível de ensino fundamental. 80 pontos, está claro que ele está no nível de ensino fundamental. 120, aí ele está ali, entre um e outro, do fundamental para o médio. Entendeu? 80, ele está no nível de ensino fundamental. 160, ele está no nível, o que se espera, limite de quem está terminando o ensino médio ou quem já saiu de lá. 120 é a transição, é o meio termo entre um e outro. Certo? Agora, para tirar os tão sonhados 200 pontos da competência 1, que é, meu Deus, só quem tira a nota máxima tem conseguido esse feito. Somente. 960. O cara mandou bem ali em outras competências, mas fraquejou na competência 1. Enfim. O texto vai para 200 pontos, né? Quando a estrutura sintática é excelente. Aqui ele já pede uma excelência. Claro, é nota máxima. Você não pode dar nota máxima com uma estrutura somente boa. Se a nota máxima é excelente. E, no máximo, 2 desvios. Se a estrutura estiver boa e passar de 2 desvios, volta lá para os 160. Tá certo? De 40 em 40. Pessoal, não pode dar ali 180, não. 160, 200. De 40 em 40. Então, se você analisar bem, não é tão rígida a correção do Enem. Segue esse padrão. Não é nenhum bicho de outro mundo. Só vai ter 0 na competência 1 se não fizer nada do que se espera. Fez alguma coisinha, já vai para 40 pontos. Melhorou um pouquinho, já vai para 80. Um pouquinho a mais, já vai para 160. Tá certo? E por aí vai. Olha só. Na competência 2, o que eu espero de um aluno que está ali, ou que saiu do Enem, perdão, saiu do ensino médio, ou que está lá ainda, concluindo, na competência 2. A competência 2, ela pede 2 coisas. A compreensão. Foca nisso aqui. Que eu até falei numa das aulas já. A competência 2 trata da compreensão da proposta. O básico é isso. E da estrutura do texto dissertativo argumentativo. A competência 2 vai analisar se, traduzindo toda essa informação que tem aí, até o nome conclusão, pegando de a competência 2 até conclusão, simplificando. O que é que espera-se da competência 2? O aluno compreenda a proposta, entenda o tema e
faça um texto e saiba produzir um texto com a estrutura dissertativa argumentativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a ideia é, ele compreende a proposta, ou seja, já entendi o que é que a proposta está sugerindo. Já sei o que é a respeito do que eu devo falar. Então, agora eu vou aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, filosofia, sociologia, história, biologia, a depender do tema, para desenvolver a minha argumentação e defender a minha tese. É nesta competência, vem para cá, que exige-se do candidato o tipo textual, ou seja, dissertativo, argumentativo. Se o cara escrever um poema, já era. Se o cara escrever um texto descritivo, já era. Se ele escrever uma carta, já era. Dissertativo, argumentativo. Se ele escrever um texto dissertativo expositivo, ainda está errado, porque o texto pede, o Enem exige dissertação argumentativa, que difere da dissertação expositiva. A dissertação expositiva não tem o objetivo de convencer o leitor, apenas expõe as informações. Essa é a diferença básica entre a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Tá certo? Ou seja, o autor do texto vai ter que defender uma tese por meio de argumentos fundamentados. É isso que caracteriza o texto dissertativo argumentativo. A defesa de um ponto de vista. A defesa de uma tese. E, como eu falei ali agora há pouco, seguindo essa estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que seguir a estrutura. Então, a segunda competência é isso. Não é nem um bicho de outro mundo. O que os alunos não fazem, a maioria vai fazer Enem, e não se preocupa em entender cada competência. Ele sabe que vai ser avaliado por competência, mas ele não está nem aí entender o que é que ele vai ser avaliado. O que é que se avalia na competência 2? O que é que se avalia na competência 3? Não importa não, eu sei que vai ser 5 competências, cada uma vale 200 e pronto. Não tem essa informação que vocês têm aqui, que estão tendo aqui. Não tem a curiosidade de entender esse passo a passo aqui. Por isso, muitas notas ruins. Entender o que será cobrado é essencial para que eu possa escrever melhor. Porque eu já vou escrever sabendo onde eu vou pisar. É conhecer o terreno antecipadamente para não arriscar pisar numa mina terrestre ali, enterrada. E bum! Jogar pedaço de texto para todo quanto é canto. Certo? Então, observe. Na competência 2, quando é que a nota é 0? Detalhe. A competência 2 não tem nada a ver com a competência 1. Aqueles erros de ortografia, de concordância, de regência, de períodos incompletos, de estrutura sintática inexistente ou fraca, não vai interferir em nada na competência 2. Olha que interessante. Aquela confusão gramatical toda só vai atrapalhar na competência 1. Aqui já é outra praia. Isso é interessante desse modelo de correção do Enem. Você fez a maior vacilo lá, perdeu pontos só na competência 1. Aqui já é outra praia. Aqui ninguém está interessado em gramática, não. Aqui é compreender a proposta, usar os conhecimentos para defender a tese, argumentando de forma fundamentada, seguindo ali a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Acabou. É isso. Então, a nota será 0 quando?
a nota é 0 quando o indivíduo não obedece à estrutura dissertativo argumentativa. Ou seja, fugiu da tipologia textual, 0. Então, eu falei na outra aula também isso. Essa é a única competência que você pode ser eliminado. De cara, logo. Tem redação zerada. É competência 2. Em qualquer outra competência, você pode zerar a competência que você continua ali, firme e forte. Mas a competência 2 você não pode zerar. Zerou a competência 2, jogou o texto para o ar. Repetindo, é a única competência que você não pode zerar. Nota 0 na competência 2 significa nota 0 no texto todo. Adeus chance de ingressar na universidade. Pelo menos no ano em questão, que ele está fazendo a prova. No ano seguinte, tenta de novo. Observe. Mesmo que atenda a outras exigências e critérios, se não obedecer à estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão pertencente à tipologia dissertativa argumentativa, nota 0. Tchau. Até o próximo Enem. Mas a nota sobe um pouquinho, vai para 40 pontos. Quando? Para receber 40 pontos, é preciso ou tangenciar ou não dominar bem o texto dissertativo argumentativo. Ou uma ou outra. Observe. Não dominar bem é diferente de não obedecer. Né? Tangenciar é falar superficialmente a respeito do tema, mas não trazer para o recorte central da temática que você está debatendo. Né? Você fala, faz aquele arrudeio, como a gente chama, mas não foca na essência do que é pedido no tema. Aí você tangencia. Tangenciar leva a 0? Não. Tangenciar, né, há uma punição só. Ainda bem. Se tangenciar também levasse a nota 0, era complicada a situação. Tangenciar é fazer aquela abordagem completa, né, genérica, em vez de fazer o recorte, como eu falei agora há pouco, focar ali no tema proposto. Tá certo? Outro fator que pode levar à atribuição também à nota 40, nesse caso, essa competência, é o texto fora dos padrões. Ou seja, apresentar no texto, ou o texto apresenta, características frequentes de outra tipologia textual. Não seguir à risca a tipologia dissertativa argumentativa. Também pode fazer o avaliador atribuir a você 40 pontos só. Quando o texto recorre à cópia excessiva, olha só que loucura. Olha só como não é tão rígido. Excessiva dos textos motivadores, ou seja, apenas 7 linhas escritas com indícios de autoria. Apenas 7 linhas escritas originalmente. O restante, tudo cópia do texto motivador. Ou, quando não há a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, ainda assim, a nota ainda vai para 80 pontos de 200. Ainda assim, vai para 80 pontos. Quando o cara tira uma nota baixa na redação do Enem, seguindo todo esse... É porque é muito ruim a redação, cara. Porque é muito... deixa eu ver a palavra para dizer aqui. É muito maleável essa correção. Ela não é rígida de jeito nenhum. Tá certo? Olha só. O cara tira 120 pontos na redação, na competência 2, quando
para tirar 20 pontos, perdão, 120 pontos, o texto precisa apresentar necessariamente uma abordagem completa sobre o tema e as 3 partes do texto dissertativo argumentativo, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo que uma dessas partes ainda pode ser incompleta. Olha como é maleável. Soma-se a isso uma argumentação baseada em textos motivadores ou uma fundamentação não comprovada. Se a argumentação for toda baseada em textos motivadores, ou se a fundamentação não for comprovada por diversas áreas do conhecimento, ou se o repertório ele não é pertinente ao tema, ainda assim o cara recebe 120 pontos de 200. Que presente! O nível é tão baixo dos nossos estudantes de Brasil, eu não falo de região de Brasil, que a forma como é avaliado é tão maleável, porque se não for assim, a desgraça é pior nas notas finais. E mesmo com toda essa facilidade, ou com toda essa questão flexível, maleável na correção das provas, ainda vemos notas baixas. O cara tira 400 pontos na redação, pelo amor de Deus. O que ele faz? Me diga o que ele faz. Acaba que tira 300 pontos de 1000 na redação, o que ele faz? Vendo agora competência por competência, o que precisa acontecer para tirar 80, 40, 120. Aí você percebe, pô, o cara tirou 300 pontos. O que ele falou na redação, pelo amor de Deus? Ele xingou o avaliador? Tá entendendo? É um nível muito baixo. Muito baixo o nosso nível, dos nossos alunos que terminam o ensino médio. Falta de leitura, cara. Falta de bagagem de leitura. Resolveria muita coisa se os caras lessem bastante. Muita coisa. Enfim. A diferença entre a redação que vai tirar 160 e 200 na competência 2, ela é muito tênue. Eu tenho aqui um pouco sutil, mas não um pouco não. Porque é o seguinte, nos dois casos, tanto quem tira 160 quanto quem tira 200, é preciso que, primeiro, haja uma abordagem completa do tema. Ou seja, na hora de tangenciar. E que o texto apresente as 3 partes da dissertação argumentativa bem desenvolvidas. O que quer dizer isso? Introdução boa, desenvolvimento e conclusão bons, bem desenvolvido. E ainda que o repertório seja legitimado. O que vai definir se o avaliador vai atribuir para essa redação, para essas características, 200 ou 160 é se o repertório é produtivo ou não. O que vai diferenciar aqui é o repertório cultural que o candidato tem. É o que vai avaliar nessa competência quem vai ficar com 160 e quem vai para 200. As demais características, igual. Tá certo? Competência 3. O que é que se espera? O que é que se analisa? A competência 3 diz respeito a selecionar com inteligibilidade, perdão, se relacionar com inteligibilidade ou com a inteligibilidade do texto. Para fazer isso, a redação deve apresentar ideias de forma clara, organizada, coerente, com precisão vocabular e devida seleção de argumentos. Nesta competência, que é a competência da coerência, competência 3 é a competência da coerência,
O avaliador, ele vai analisar o seguinte: a construção de sentido do texto. O que é coerência? Falei naquela aula passada. Coerência é sentido. Tem sentido, tem coerência. Então, o examinador, o avaliador, ele vai ali observar se o texto tem sentido. Se existe uma argumentação em defesa de um ponto de vista. E se essa argumentação está bem fundamentada e se há progressão lógica nas ideias. Se há clareza nas ideias. Se há precisão vocabular nas ideias. E se existe uma seleção, uma boa seleção nos argumentos. Então, na competência 3, espera-se o quê? Que o indivíduo possa apresentar as ideias de forma clara, organizada e lógica. Acabou. Competência 3 é coerência. Quando é que o indivíduo tira 0 nessa competência? Bem, receberá nota 0 nesta competência o texto que apresentar uma abordagem que fuja ao tema e que não tenha uma tese definida. Dê uma fuguinha ali no tema, uma abordagem, não fugir do tema, mas a abordagem, não fugir do tema total, tá certo? E se não tiver uma tese definida, 0 da competência. Então, a competência 3, ela também trata um pouco da tese, né? Da defesa da tese, da definição da tese. Ou seja, se a minha tese não tem coerência, o meu texto vai estar prejudicado. Se a fuga do tema for parcial, ou se a argumentação tiver pouca relação com o tema, ainda assim, o cabo vai receber 40 pontos. Ainda não é 0, ainda é 40 pontos. Ainda tem essa chance. Se for um pouquinho melhor, ou seja, o examinador vai, se ele conseguir perceber ali a existência de um projeto de texto, olha só, cara, um projeto de texto. Tem um projeto de texto ali. Não está perfeito, não, mas existe um projeto de texto. Uma organização estrutural sintática existe. Vamos dar 80. Esse rapaz ficar feliz. Não está legal, não. Tem um projeto de texto, um protótipo de texto. Mas, pelo menos isso. Vamos dar 80 pontos aí. Ou então, a argumentação não está boa, está muito limitada aos textos motivadores. Menos mal. Pelo menos não está tão ruim. Vamos dar 80 pontos aí. Vamos dar essa chance aí. Professor, mas você disse outro dia que a gente tem que olhar os textos motivadores. Ler para ter um norte. Não fundamentar-se só naquilo. Nem copiar e nem basear só nele. O texto motivador é um norte para você. É uma possibilidade de ampliar a sua argumentação. Não deve ser a única. Não pode ser a única. Certo? Subir um pouquinho. 120 pontos na competência 3. Esse serão aqui não tem nada a ver. Até porque isso é um O, não é nem um zero. Né? Então vamos lá. Serão atribuídos 120 pontos nesta competência quando o projeto de texto. Caramba, cara. Você olha assim e diz: é brincadeira um negócio desse. Não tem condições. Quando o projeto de texto contém muitas falhas. Quando contém muitas falhas, o cara ainda tira acima de 50% da pontuação correspondente a essa competência. Ou seja, o que são muitas falhas? Ideias desorganizadas, limitadas aos textos motivadores. O cara ainda tira mais de 50% da nota. Tá entendendo? Ideias pouco ou não desenvolvidas. Se você não se para pensar, para refletir, é absurdo isso. Né? A avaliação é muito branda nesse sentido.
Porque ela não é aquele negócio rígido de tem que ser assim. Não, não, olha só. Vocês estão vendo isso agora. Talvez nunca tivessem, nunca não tivessem visto ainda, e talvez nunca vissem se não parasse para pensar, ou fazer o nosso curso, ou parar para olhar o manual de redação do Enem. Entender. Meu Deus, então não é tão difícil assim. É muito tranquila a correção da prova. Quando você vai ver o passo a passo, cada competência de 0 a 200 pontos, como vai trabalhar, você diz, poxa vida, cara, não é nenhum bicho de outro mundo. Dá para eu fazer uma redação boa. Tá entendendo? Caramba. Vamos lá. Aumentou um pouquinho para 160. Como eu falei, de 40 em 40, pulando. 160. Vamos lá. Para conquistar 160 pontos na competência 3, o projeto de texto precisa ter poucas falhas. Poucas. Com as opiniões, informações e fatos desenvolvidos na maior parte do texto. Claro, pô, são 160 pontos. Né? E, principalmente, indícios de autoria, de originalidade, de ideias próprias. 160. Agora, para arrebentar a boca do balão e tirar os tão desejados e sonhados 200 pontos na competência da coerência, na competência 3, o projeto de texto tem que ter perfeição, tem que ter êxito. Isso? Não. Nem precisa ter a perfeição. Precisa ser muito boa. O que ainda não posso dizer que é perfeita. Se eu for interpretar o pé da letra, muito boa não é perfeita. Perfeita é excelente. Ainda assim, muito boa e argumentos bem fundamentados, bem desenvolvidos, beirando a perfeição, 200 pontos na competência da coerência. Organização bem trabalhada, bem fundamentada, com exemplos, com conceitos de outras áreas, com citações, com dados estatísticos, com relação causa-consequência. Está entendendo? 200 pontos. Competência 3. Eita! Vamos para a competência 4. Aqui trata da coesão do texto, da ligação entre as partes do texto. A competência 4 diz respeito ao encadeamento lógico entre as frases e entre os parágrafos. Observe, encadeamento lógico. A coesão ajuda a construção da coerência. Olha que legal. Quando se fala em qualquer texto, sempre vem à tona coesão, coerência. Acabou. Todo tipo de texto. A coesão e a coerência elas são avaliadas. E uma leva a outra. Né? É possível um texto ser coerente sem ser coeso? É. Porque a coesão diz respeito de quê? Dos conectivos. Né? Artigos, posso usar pronomes, mas os clássicos, preposições, conjunções, certo? Que articulam ali os segmentos textuais. Eu posso fazer um texto sem usar nenhuma conjunção e ele ser coerente. Ele tem uma progressão lógica nas ideias. E eu só pontuando as frases sem ligá-las. Posso, não tem problema. Não tem problema. É uma maneira de falar, né? Se for do Enem, tem. Se for um concurso público, tem. Se for lá no IF, tem. Por quê? Se o texto vai ter coerência, porque as ideias têm lógica, mas as frases, as orações, elas não estão articuladas com conectivos. Então, não tem coesão. Vai receber pontuação boa na coerência e 0 na coesão. Tá certo? Então, tem que entender esse negócio. Pode fazer? Pode. Se não for para corrigir, não valendo, vai perder ponto.
O texto receberá nota 0 na competência 4, na competência da coesão, se não articular as informações. Olha só o que eu falei agora há pouco. Tem sentido? Tem. As informações estão articuladas? Não. Boa pontuação na coerência, 0 na coesão. Mas vai subir um pouquinho para 40 pontos, que já é ali beirando a vergonha. Se o texto tiver ali alguns elementos coesivos, alguns elementos que liguem as partes do texto. Interparagrafais, ou seja, entre parágrafos, e intraparagrafais, dentro dos parágrafos. Inter é entre, intra é dentro. Ou seja, a coesão ela deve acontecer de um parágrafo para outro e deve, acontecer especialmente dentro do parágrafo. Os períodos, as orações dentro do parágrafo. Tá certo? Então, se esses elementos coesivos forem raros, ou se houver repetições excessivas dos mesmos mecanismos de coesão, ou inadequações, nota 40. O cabo ainda não é penalizado com 0, 40. Para ser 0, é para ter 0 conexão. Aí 0 ponto nessa competência. Uma conexãozinha já, mesmo rara, mesmo fraquinha, ou então excessiva, repetição, ou então inadequação, ainda leva 40 pontos. Ele sobe uma coisinha para 80. Em que sentido? Em que situação? Quando houver presença pontual de elementos coesivos interparagrafais, ou seja, entre parágrafos. Professor, eu estou martelando aqui a cabeça. Como seria entre parágrafos? Uma dica. Você terminou a introdução, você vai iniciar o próximo parágrafo, que é o parágrafo do desenvolvimento. Você põe assim, ó, em análise inicial. Aí fala, pá, 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 pá. Terminou o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vai iniciar o segundo parágrafo do desenvolvimento. Você diz, vale lembrar também. Então, essas duas expressões, em análise inicial, começando um parágrafo, e vale lembrar também, começando o parágrafo seguinte, está ligando os parágrafos uns um ao outro, ou uns aos outros. E é isso que se chama de coesão interparagrafais, entre parágrafos. No momento do nosso curso, nós vamos trazer sugestões de elementos que criam essa coesão entre parágrafos. Como iniciar, por exemplo, um parágrafo de desenvolvimento. Vários elementos de coesão para fazer isso. Curso é completo, certeza. O texto vai receber, então, 120 pontos, aumentar a coisinha, quando a presença dos elementos inter ou intraparagrafais for regular. Não está nem pedindo que seja bom ainda, regular. Ou se houver algumas repetições, não muitas, algumas. Ou se houver algumas inadequações, ou seja, conjunção no lugar errado. Você quer dar uma ideia de oposição, mas emprega a conjunção, sei lá, condicional, onde deveria ser uma conjunção concessiva, se for uma oração coordenada, perdão, subordinada, ou uma conjunção adversativa, se for uma oração coordenada. Tá certo? Aí precisa conhecimento gramatical. A nota sobe, vai para 160. Quando? Quando o texto ele revela ali o maior apuro
nessa competência. O que precisa para ver esse maior apuro? É preciso que haja presença constante de elementos coesivos, inter e intraparagrafais. Não o outro, aqui é lá, perdido, solto, constante. Os períodos sempre conectados. As orações sempre conectadas. Aí vai para 120 pontos. E vai chegar, sim, e também, claro, apresentar um vasto repertório de conectivos. Como eu falei, vamos ter uma aula, né, onde eu apresentarei uma série de possibilidades para você aumentar o seu repertório para conectivos. Conectivo conclusivo, conectivo tal, certo? Concessivo, temporal tal. Deixa comigo. 200 pontos. O texto receberá 200 pontos nesta competência quando? Né? Quando ele tiver presença constante de elementos coesivos interparagrafais e intraparagrafais e apresentar raras ou, de preferência, ausentes repetições. Se você observar bem, como já falei na outra competência, a diferença da competência que tira 160 para que tira 200, ela é detalhe. Ela é mínima. É pouca coisa. Pouca coisa. Tá certo? Competência 5 chegou a tão falada competência da intervenção. Lembrando que essa proposta de intervenção ela é característica do Enem, certo? Ela é do Enem, exclusiva do Enem. A competência 5 ela é típica. É coisa do Enem. O que ela avalia? A gramática? Também porque o texto todo avalia gramática, mas ela vai avaliar especificamente a intervenção proposta pelo candidato. Claro, dentro dos limites dos direitos humanos. Isso é clássico, isso é clássico. A proposta de intervenção, cara, ela não vai ter 200 pontos se ela não apresentar os 5 elementos. O que se chama de proposta de intervenção completa. Que elementos seriam esses? A ação interventiva, ou seja, sugerir o que deve ser feito para resolver o problema. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto que você tem um tema, você vai ali analisar o tema, definir a sua tese, argumentar para defender essa tese e, ao final, sugerir uma solução. Uf, acabou, Brasil. Só isso. Que essa solução é a tal proposta de intervenção. Só que o Enem exige que ela seja completa. Não é só sugerir. Ah, o governo deve investir em educação. Pá. Beleza. Qual é a ação? O que deve ser feito? Investir em educação. Beleza. Mas quem deve fazer isso? O agente. Segundo elemento. Quem deve fazer? O governo. De que meio? De que modo? Ou seja, como fazer isso? Como investir? Por meio de que investir? Por meio de políticas públicas, tal, tal, tal. E o efeito da ação. Para quê? Qual é o efeito disso? E ainda o bom e velho detalhamento. Detalhar, passo a passo. Então, o texto ele vai receber nota 0 na competência 5 quando? Cara, quando ele não apresenta proposta de intervenção. Não tem proposta, uf, se o texto, se a competência 5 trata do texto, perdão, trata da proposta de intervenção, e o cara não apresenta, zero. Ou então, quando for uma cópia integral dos textos motivadores,
ou se desrespeitar os direitos humanos, ou se a proposta não estiver relacionada com o tema. Quero lá, aí dá uma viajada, está devagada e faz uma proposta que não tem nada a ver com a solução do tema discutido. Zero. Mas melhora uma coisinha e vai para 40 pontos, né? Naquela proposta que tangenciar o tema. Não for totalmente fuga, só aquela tangenciadazinha ali. Né? Ou quando os elementos não existirem, forem nulos. Que elementos, professor? A ação, o agente, o meio, tal. Ou, mesmo se houver apenas um dos 5 elementos básicos. Olha, ó, tem 5 elementos. Volto para flexibilidade da correção. Pede 5 elementos. Se você fizer um, se apresentar apenas um, ou pelo menos um, não zera. Já ganha 40 pontos. Tá entendendo? Sobe um pouquinho para 80 nessa competência a proposta que tiver 2 elementos. 5 exige. Você faz 2, já vai para 80 pontos. Você está entendendo como não é difícil, como não é rígido? Se a proposta de intervenção tiver 3 elementos dos 5, é para 120. Vai para 160 se apresentar 4 elementos. Dos 5. Apresentou 4? 160. Agora, se for completa, meu amigo, 5 elementos apresentados, 200 pontos. Competência simples, é tranquilo. Claro, seu aluno, seu candidato tem essa informação que vocês estão tendo aqui agora, claramente. Tem que apresentar esses elementos na proposta. Não é só dizer o governo tem que investir em educação, pronto, acabou. Não. Tem que investir? Tem. Beleza. Como? O que ele deve fazer? Como vai fazer isso? Né? Qual é o efeito disso na sociedade? Detalhar isso aí. Tá entendendo? Então, é isso. Se você analisar bem, não existe. Deixa eu parar a gravação aqui.